Bom, então, eu estava dizendo, sou professor do Instituto Federal, e vocês estão vendo aqui um ícone do ECOIN, né, que é o grupo de pesquisa que eu participo, que é o grupo de pesquisa em ecologia industrial. Ele está sediado no IFBA Campus Salvador, e é um grupo de pesquisa que abraça vários campos, é um grupo de pesquisa multidisciplinar. A gente tem engenheiros químicos, engenheiros eletricistas, a gente tem arquitetas, então a gente tem uma variedade de profissionais com esse objetivo, né, de trabalhar nessa temática que envolve a sustentabilidade, tá? Bom, então vamos iniciar nossa discussão, né? Então aqui tem um planejamento da apresentação. A gente primeiro define o que é inteligência artificial, né? O que é isso e como é que isso funciona, qual é a infraestrutura que a inteligência artificial precisa ter, né? E é justamente por causa dessa infraestrutura que a gente está aqui hoje discutindo. Isso resulta aqui nesse tópico Energia para IA. Depois a gente vai falar um pouco vai falar um pouco sobre eficiência energética nos data centers, que é a infraestrutura principal hoje para executar os algoritmos de inteligência artificial de forma massiva, né? E depois a gente vai falar sobre os desafios e oportunidades, e a gente vai concluir com algumas indagações e abrir para perguntas. Bom, então, afinal de contas, né, o que é IA? Então, assim, a gente vai na comunidade acadêmica, a gente vai para as pessoas que são entusiastas da área, né? Então, a gente tem uma infinidade de conceitos sobre inteligência artificial. Então, eu escolhi uma definição, que é a definição utilizada pelo relatório da Agência Internacional de Energia. Boa parte dessa apresentação ela está baseada no relatório da Agência Internacional de Energia, no Plano Decenal de Energia, aqui do Brasil, produzido pela Empresa Brasileira de Energia, que é a EPE, e em alguns relatórios de grupos de investimentos, né, como a McKinsey, você tem a agência Bloomberg também, então, várias agências emitiram relatórios sobre esse crescimento repentino da inteligência artificial e os impactos disso, né? Então, a gente tem como referência, principalmente, essas fontes, alguns livros técnicos, como, por exemplo, do Simon Hayek, sobre redes neurais, e aí, quem quiser depois, a gente compartilha algumas referências. Então, essa definição da inteligência artificial, né, isso já está veiculado de forma massiva na televisão, né, nos meios de comunicação. Então, a gente vê sempre o que vem à nossa mente são robôs, né? Outro dia mesmo estava vendo na internet um robô que perdeu o controle, os projetistas perderam o controle, né, de um robô humanoide, e ele começou a se mexer de maneira rápida, né, colocando em perigo as pessoas que estavam ali em volta. Então, volta e meia, as pessoas têm contato com uma cena dessas, né? Então, a inteligência artificial ela é a ciência, né, que se prontifica a criar máquinas capazes de aprender e executar tarefas que tradicionalmente são consideradas como que exijam a inteligência humana, né? Então, isso sempre se espelhando no modelo biológico que são os seres humanos, né? E a gente tem visto essa evolução ao longo do tempo, ao longo dos últimos 20 anos, né? A gente teve a evolução também dos hardwares de processamento, como, por exemplo, as GPUs, que a gente vai falar daqui a pouco, a partir também lá
do início dos anos 2000, e essa evolução da inteligência artificial se deve justamente a isso. É uma tecnologia, são conceitos que surgiram lá em 1960, final dos anos 50, dos anos 60, e que foram sendo desenvolvidos, mas em alguns momentos houveram alguns gaps, né? Onde ninguém mais se interessou e, de repente, acontece o desenvolvimento dos microprocessadores e a inteligência artificial volta à tona de novo. Então, não foi diferente nos anos 2000. No final dos anos 90, a NVIDIA começou a desenvolver as unidades gráficas de processamento, né, GPUs, e, de repente, percebeu que aquilo poderia ser utilizado, como eles desenvolveram uma arquitetura para fazer processamento paralelo, com velocidade, eles perceberam que aquilo poderia ser utilizado para rodar algoritmos de inteligência artificial, né? Então, hoje a NVIDIA é uma das empresas mais valorizadas do mundo e a inteligência artificial tem se difundido não somente por causa desse motivo, mas é um aspecto significativo, né? Outros fatores foram a expansão dos serviços em nuvem, né? A expansão das telecomunicações, e aí com destaque hoje a gente fala das redes de quinta geração, né? 5G. A gente tem, ainda nesse contexto da evolução das telecomunicações, a gente teve um anúncio essa semana da China com um hardware para internet com velocidade em 10 gigabits por segundo, né? Hoje, aqui no Brasil, a gente vai até uma velocidade, uma taxa de transmissão de 1 gigabit por segundo. Então, vão começar a chegar hardwares baratos no Brasil, né, com preços competitivos, em pouco tempo, com a velocidade de 10 gigabits por segundo. Então, todo esse contexto possibilitou esse crescimento exponencial da inteligência artificial e dos serviços em nuvem também, né? Só para a gente ter uma ideia, isso aqui foi um relatório da Bloomberg, onde a gente observa a evolução da capacidade de, de potência dos data centers, né? Então, a gente tem aqui, no início dos anos 2000, né, pouco mais aqui de 10 megawatts, né, a maioria aqui dos pontos, e você percebe uma evolução até o ano atual, 2024, né? Entre 2020 e 2024, a gente tem uma média aqui sendo mantida, mas com previsões de um aumento ainda maior, né? Uma inclinação maior aqui, uma evolução mais rápida nos próximos anos até 2030. Né? Então, a gente vai ter dados aqui com previsões variando de 2030 a 2034. Tá? Então, a gente percebe que por volta aqui de 2027, né, a gente tem aqui data centers com capacidade de 1 gigawatt. Né? Só para a gente ter noção, a nossa usina hidrelétrica, a nossa maior usina hidrelétrica, né, das maiores do mundo, Itaipu tem 10 gigawatts. Então, isso aqui a gente está falando de um data center consumir 1 gigawatt de potência. Tá? Então, essa evolução é bem impactante e traz vários questionamentos, né? Bom, então, continuando a falar desse histórico da, da inteligência artificial, a gente tem aí uma evolução dividida em 3 fases, né? Essa primeira fase é chamada de IA baseada em regras ou IA simbólica. Então, por quê? Porque baseada em regras. Ela é baseada nos algoritmos de execução sequencial, né? E a gente tem como destaque dessa época a batalha entre o Kasparov, né, o melhor jogador de xadrez do mundo na época, com o computador Deep Blue, né? E a gente teve ali um embate bem
competitivo entre os dois, né? Com vitórias para os dois lados, mas a gente chama a atenção aqui para o computador. Então, isso aqui já era um supercomputador, com vários processadores rodando em paralelo, e já começava aí um desenvolvimento do processamento em paralelo. Nessa época, a gente não tinha a estrutura, a gente não tinha os algoritmos de IA que rodam hoje, né? Bom, a segunda e a terceira fase são caracterizadas aí, né? Na segunda fase é quando surgem as redes neurais, então a gente tem todo mundo que parar para estudar sobre inteligência artificial vai pegar lá o modelo do Perceptron, que surgiu lá em 1960, né? E como isso se desenvolveu, hoje você tem bilhões de neurônios, né? De células ali imitando o funcionamento de um neurônio, rodando nesses algoritmos atuais com vários arranjos, né? Então, a segunda fase é caracterizada pelo surgimento aí desenvolvimento maior das redes neurais e o deep learning, né? Que é a aprendizagem profunda, né? Que é você ter várias camadas aí desses neurônios, né? Sendo executadas. A terceira fase, ela é baseada no aprendizado, ela é chamada de aprendizado de máquina e aprendizado por reforço. Então, aqui começa começam a surgir novas topologias de redes neurais com realimentação, né? Então, quando ele fala aqui de reforço, significa com realimentação dessas camadas de neurônios, e isso possibilitando realmente o aprendizado, né? Por experiências passadas, os algoritmos começam a conseguir inferir sobre acontecimentos futuros, né? Isso nas mais diversas áreas do conhecimento. Bom, e a que se deve isso, né? No ano passado, 2024, a gente teve o Prêmio Nobel sendo oferecido a dois físicos, dois cientistas da área de física, que foram o Hopfield, e aí se você abrir, for estudar alguns livros, vocês vão ver lá as redes de Hopfield, né? E o Geoffrey Hinton, que foi um físico que acrescentou, ele estudava física e estatística e trouxe isso como contribuição para as redes neurais, né? Então, assim, esse assunto, ele, assim, eu acho que vai um semestre inteiro falando desse assunto, né? Então, a gente trouxe aqui esses aspectos mais importantes e, assim, não é à toa que o Prêmio Nobel foi dado a quem ajudou a desenvolver essa área, né? Foi o Hopfield e o Hinton. Tipos de inteligência artificial. Bom, por que a gente está interessado em conhecer um pouco sobre isso? Pelo menos o conceito, né? Porque conhecendo, se a gente conhecer os tipos de inteligência artificial, a gente consegue começar a imaginar o que é que eu preciso de infraestrutura para executar esses tipos de algoritmos, né? Então, a gente tem aqui a IA preditiva, né? Então, o objetivo é justamente construir modelos, né? Desenvolver modelos para prever resultados futuros, né? Então, se você tem algum fenômeno acontecendo, pode ser uma modelagem científica, pode ser previsão do tempo, pode ser manutenção preditiva de infraestrutura energética, pode ser na área das finanças, né? Quanto é que vai custar o valor de uma ação daqui a 10 dias? Como é que eu consigo prever a inflação de um país, né? Durante
cada mês, durante o ano. Então, a inteligência artificial preditiva vai ser utilizada para isso. Você tem a IA física, né? Então, a gente vai falar aí das aplicações no mundo real, como os carros autônomos, os robôs, os drones, né? Então, a gente já tem vários exemplos práticos dos robôs realizando vários tipos de tarefas, né? Inclusive lavando pratos, limpando casa, então coisas que realmente não se imaginava, até se imaginava há um tempo atrás, mas a velocidade com que isso aconteceu de uma maneira muito rápida, né? A gente já tem uma empresa nos Estados Unidos entregando as encomendas com drones, né? Então você tem navegação autônoma e também os carros. Hoje a gente tem uma empresa chamada Apollo Go na China, é uma empresa do Baidu, que é o buscador chinês, né? E essa empresa ela já possui 500 carros rodando de forma autônoma na China. Nos Estados Unidos a gente também tem iniciativas do Google e também da Tesla, né? Então, também já é uma realidade os carros autônomos rodando modelos de redes neurais em tempo real. E a gente começa a imaginar, né, assim, quando a gente olha aqui a primeiro modelo, a gente fala de IA preditiva, aí eu vou prever quando é que vai precisar de uma manutenção na infraestrutura energética. Eu consigo rodar isso no computador. É um problema que você vai ter uma quantidade de dados que não é comparável aos outros modelos que a gente vai ver um pouco mais para frente, né? E aí você consegue rodar isso numa CPU. Num caso de uma rede neural rodando num carro autônomo, você já precisa de uma estrutura, já precisa de um processamento mais poderoso. Então, você precisa de uma rede neural, inclusive, rodando em hardware. Não é boa parte dela rodando em hardware, porque a velocidade de execução no hardware ela é maior, é mais rápida do que no software. Então, como os carros autônomos eles têm que tomar uma decisão bem rápida, então você precisa de uma resposta rápida da, desse modelo, né, da série desse modelo e tomada de decisão também. Então você precisa dessa rede neural rodando em hardware para poder conseguir atender os requisitos dos carros autônomos, por exemplo. A gente vem também para a área de visão computacional. Então, o seu sensor, né, são câmeras, e aí você consegue realizar inúmeras, desde a parte de automação industrial, aplicações no trânsito, até na área de segurança, né, tem crescido bastante a utilização de visão computacional na área de segurança, e aí você já precisa de uma estrutura mais robusta para rodar esses algoritmos, né? Na maioria das vezes, o termo que se chama é que esses algoritmos estão rodando na fronteira, né? E aí, ou seja, ele está lá na aplicação final. Muitas vezes ele está sendo rodado dentro de um microcontrolador, está lá perto da câmera. Então, você já precisa ter uma capacidade de processamento maior, de repente, já ter uma GPU, né, que é um dos hardwares mais utilizados hoje. A gente vai falar disso daqui a pouco. A gente tem a IA agíntica, que é um termo amplo utilizado para a execução de tarefas específicas, né? Então, o exemplo que eu falei de um robô executando tarefas de um humano, né? Tarefas domésticas, né? Você já pode chamar de são agentes autônomos, né? Projetados para executar ali uma tarefa específica. Bom, aqui a gente traz a tela do DeepSeek, né? Já para iniciando aí o modelo que vem logo depois desse. Então, aqui a gente tem a IA generativa, todo mundo
ficou curioso quando a OpenAI lançou o ChatGPT, né? E essa é a IA generativa, né? Onde você tem, isso pode ser aplicado para texto, para imagens, para áudio, para vídeo, né? Então, hoje, inclusive, no Brasil, a gente tem também a empresa chamada Maritaca, ela lançou o algoritmo deles é o Sabiá, a solução deles, né? E aí eles também trabalham com, desenvolvem, né, tecnologia brasileira, desenvolvimento brasileiro, e tem também IA generativa já sendo desenvolvida aqui. Então, lá no final, a gente vai voltar a essa discussão. Bom, esses modelos, a IA generativa, ela é, ela é implementada, né, com os modelos de linguagem, né? Então, todo mundo aí da área fala em LLMs, né? São os Large Language Models, né? Então, você tem uma combinação de vários algoritmos, várias estratégias, cada empresa tendo a sua estratégia para tentar entregar um desempenho bom com uma eficiência melhor. E os modelos de raciocínio amplo, que são uma evolução disso tudo, né? Onde realmente você tem um desempenho maior, um desempenho melhor em problemas mais complexos, né? Então, são problemas complexos, com várias etapas, bem estruturados, né? Então, hoje, você consegue... Eu estava vendo um pouco antes aqui da apresentação, no LinkedIn, eu sou engenheiro eletricista, né? Tem um professor aplicando uma dessas ferramentas para resolver as equações de um circuito elétrico. Então, já são problemas bem mais complexos e você já tem modelos. Eu tive, na verdade, essa experiência dentro de sala de aula, enquanto eu resolvia uma equação com matrizes no quadro, quando eu cheguei no finalzinho das contas, um aluno veio com o celular e comparou o resultado do quadro com o que ele estava no celular, né? Então, ele rodou algumas dessas soluções no mercado e comparou, falou, olha, tá aqui, tem aqui o resultado também, né? Então, a gente já tem um nível que a gente não imaginava há 2 anos atrás, né? Pelo menos a área de ensino vai ter bastante evolução, né, por conta desses desenvolvimentos, né? Bom, então, para a gente rodar, antes disso aqui, para a gente rodar esses modelos, a gente precisa justamente de uma infraestrutura grande, que são os data centers. Na verdade, os data centers já existiam antes dessa evolução da IA, né? Então, a gente falou ali da evolução dos serviços em nuvem, a gente deixou de precisar ter um servidor em casa ou na empresa, hoje a gente compra um espaço em um servidor, né, de uma empresa que oferece esse serviço. A gente já tinha esse data center, mas por conta da necessidade dos algoritmos de inteligência artificial, da necessidade de você rodar esses algoritmos com várias camadas de redes neurais, por exemplo, né? Então, qual é a operação básica que você tem? Multiplicação e soma. E alguns executam algum tipo de função mais elaborada, né? Mas você tem que, para conseguir rodar esses algoritmos, você precisa utilizar essas unidades de processamento, que são as GPUs. A gente vai ver que a Google desenvolveu, né, um hardware também específico, que são as TPUs. A ideia é a mesma, no sentido de realizar processamento paralelo, né? Mas a arquitetura
interna é totalmente diferente. A maneira de realizar esses cálculos é bem diferente. Então, o que é que a gente tem hoje? Eu não vou falar ainda, não vou falar no ciclo ainda, eu estou partindo aqui da GPU. Então, um data center, ele obrigatoriamente vai ter que implementar uma solução de computação, processamento paralelo de velocidade muito rápida, como as GPUs, as TPUs, né? Então, esses algoritmos de inteligência artificial vão ser treinados nos data centers e o resultado disso é o resultado disso vai ser passado aqui para os diferentes tipos de IA que a gente conversou, né? A IA física, a preditiva, visão computacional e a IA generativa aqui também. Só um parêntese com relação a isso é que quando a gente pensa em gasto de energia, a gente está falando, muitos dos dados que a gente vai ver daqui para frente, eles refletem o consumo de energia nos data centers. Mas você já consumiu energia quando você precisou fazer os chips, os circuitos integrados, para fabricar as GPUs e as TPUs. Então, existe aqui uma disputa grande, né, com impactos geopolíticos gigantescos, com embates entre China e Estados Unidos por causa dessa etapa aqui, né? E é uma etapa que também consome bastante energia. Então, para você pegar o silício, você vai pegar lá a rocha, né, o quartzo, transformar isso em silício, transformar em wafer. Só esse passo aqui de purificação do wafer tem um gasto energético enorme. Tem poucos lugares no mundo onde isso é feito. Para produzir isso aí, vocês precisam é necessário a, a operação de máquinas de litografia. Então, hoje, você tem somente um lugar, um país, que é a Holanda, que usa lentes alemães, e a Holanda, ela vende esses maquinários para as empresas que produzem CI. Os CI de alto nível estão sendo fabricados pela TSMC, a maioria deles, que fica em Taiwan, e aí tem ali um contexto político com a China, né? E o nome a empresa aqui holandesa é a ASML, né? Então é uma sopa de letrinhas aí. Então aqui você tem a ASML e a TSMC. Então, esse contexto aqui, antes da criação dos data centers, é um contexto com uma importância geopolítica muito grande, e por isso que lá no final a gente vai falar de soberania. Então, a gente tem os data centers consumindo bastante energia em sua operação, mas antes disso a gente tem um consumo de energia aqui também, tá? Então, o que é que a gente tem dentro ali? Quais são os elementos principais? Claro, a área energética crucial. Você não pode faltar energia no data center de maneira alguma. Então, você tem que colocar redundâncias. A gente vai ver uma imagem mais na frente, onde a gente tem a alimentação da concessionária de energia e os geradores de energia em paralelo, então com muita redundância, e também com baterias, né? Então entra aí também a oportunidade de trabalho com área de armazenamento de energia. Então a gente tem esses três elementos, esses três tipos de processadores, né? Então a CPU, que a gente já ouve falar desde os anos 80, todo o desenvolvimento. Então você já tem uma arquitetura conhecida, né? Para quem estuda parte de arquitetura de computadores, você tem lá a arquitetura de von Neumann, né? Que é a que prevaleceu. As GPUs, elas surgiram, como eu falei, lá em 97, quando você teve o desenvolvimento maior com a NVIDIA, e aqui você tem a capacidade de realizar cálculos com vetores, né? Cálculos instantâneos com vetores. Então, a sequência aqui, por isso que tem uma seta aqui, na CPU,
até consegue fazer cálculos com vetores, com matrizes, mas com um custo computacional grande, com tempo de execução grande. As GPU já começam a fazer cálculos com vetores. E as TPUs, elas conseguem fazer cálculos já com matrizes, né, diretamente. Tá? Então, o estudo dessas arquiteturas aqui é interessantíssimo, porque você vai perceber grande mudança em relação ao funcionamento de uma CPU, que tem lá uma unidade lógica aritmética, registradores, né, memória, barramento de dados, barramento de memória, barramento de controle. Nessas duas outras soluções aqui, na GPU e na TPU, as soluções Eu acho que o professor Leonardo travou. Ah, sim, travou para mim também. Professor, você poderia voltar caiu, uns voltou? 30 segundinhos de fala que você deu uma travada. Tá, vocês estão me ouvindo agora? Sim, bem. Sim. Certo, vamos lá. Bom, então a gente tem as CPUs, né? Então, eu vinha falando que essa seta aqui não é por acaso. A gente tem aqui o processamento de um escalar de maneira rápida, o cálculo de uma conta de multiplicar, por exemplo, de dois números somente. Aqui na GPU, a gente já tem cálculos de vetores. Eu estou multiplicando um vetor com outro vetor. E aqui na TPU, eu tenho um cálculo já de matrizes. Então, a capacidade, o poder de processamento paralelo aqui já leva em conta o processamento em hardware, né? O cálculo em hardware de matrizes, aqui de vetores, né? E aí eu estava falando da arquitetura, para quem estudou a arquitetura de computadores, levando em conta uma CPU com o modelo lá do von Neumann, né, com a ULA, que é a unidade lógica aritmética, com memórias, com registradores, com barramento de dados, com barramento de memória, com barramento de controle. Esse universo aqui da GPU e da TPU é um outro universo e, assim, bem interessante de se estudar, né? Então, vale a pena, para quem gosta da área, visitar essas duas outras arquiteturas aqui também, tá? Essas duas são essenciais hoje, né, para o desenvolvimento da inteligência artificial. Então, os algoritmos, eles precisam, para você ter uma baixa latência, né, que é um tempo de resposta baixo, você tem que utilizar esses dois hardwares aqui para conseguir executar os algoritmos, tá? Bom, aqui a gente vai começar a falar de algumas informações da quantidade de energia que a gente precisa para alimentar esses data centers, né? Então, hoje, a gente tem mais ou menos aí entre 1 e 1,5% de... Os data centers, eles estão consumindo mais ou menos isso, essa percentagem da energia, quantidade de energia global, né? Hoje representam 1 ponto, vamos pegar aí uma média 1,5%, né? De 1 a 1,5%. Isso significa 240 a 340 terawatt-horas hora por ano, né? É uma quantidade, a gente vai ver depois um gráfico com o que é que isso equivale em números de casas com energia, né? Uma estrutura convencional de um data center, ele vai variar de 10 a 25 megawatts, certo? Só para a gente ter noção, isso é mais ou menos a potência da subestação que atende o seu bairro. Muitas vezes a subestação é menor que isso aqui, menor que 10 megawatts. Então, você vai ter que disponibilizar uma subestação de um bairro para um data center funcionar, certo? E quando você engloba a treinamento de modelos de IA, você tem esse consumo multiplicado por 10, certo? Os data centers chamados de hiperescala, né, que são focados em inteligência artificial, eles vão ter várias unidades de GPUs e TPUs, toda a infraestrutura também de refrigeração, que a gente vai ver mais na frente,
e eles chegam a 100 megawatts, né? A gente viu no gráfico anterior que esse consumo dos data centers, a gente já tem uma projeção para que um data center só chegue a uma potência uma demanda de energia de 1 gigawatt, né? Então, tá até aqui a informação, né? Além do gráfico, a gente tem aqui, isso representa 100 mil, alimentar 100 mil residências. Bom, aqui a gente tem a evolução do consumo de energia ao longo do tempo, né? No início dos anos 2000 até 2024. Aqui no gráfico da esquerda, esse gráfico foi retirado do relatório da Agência Internacional de Energia, com foco em inteligência artificial. Aqui a gente tem, em vermelho, os data centers convencionais, em laranja, já são data centers com mais serviços, né? E em amarelo aqui, né, em laranja claro, já são os data centers específicos para inteligência artificial. E aqui a gente também vê a evolução do consumo ao longo do tempo até 2024. A gente vê esse ponto de inflexão aqui a partir de 2016, mais ou menos, né? Depois, um pouquinho ali, de 2015. Então, e a potência aqui, né? Isso aqui a gente está falando de quase 100 gigawatts de potência de geração de energia somente para suprir os data centers. Bom, aqui a gente tem mais ou menos uma noção com relação aos algoritmos, aos modelos, né, os modelos com maior capacidade de treinamento e também de raciocínio, né? O DeepSeek, o Claude 3.5 e o GPT-4. Então, aqui a gente vê o número de operações de ponto flutuante, né, para a execução desses algoritmos e também a potência, a demanda energética e a quantidade de GPUs rodando. Então, todos eles aqui estão nessa faixa aqui de 10 a 300 mil GPUs, né? Então, você tem 300 mil GPUs, aquela unidade que a gente acabou de ver, rodando no data center, para rodar esses três modelos e consumindo essa potência, né? Então, aqui a gente tem uma nova faixa aqui prevista para 2026 para frente. Bom, aqui a gente retoma essa informação do consumo de energia para falar justamente do quanto a gente tem, assim, valência desse consumo com relação à quantidade de casas, né? Então, a gente tem aqui 5 milhões, o maior data center já anunciado, ele vai ser capaz, a potência que ele demanda vai ser capaz de alimentar 5 milhões de casas. Então, imagina isso, a gente está falando de 1,5% em relação à demanda global. Pode parecer um número pequeno, mas quando você fala de um país, né, o impacto local disso é muito grande, né? Você vai ter que criar usinas especificamente para essa aplicação. Aqui na direita, a gente tem uma comparação da infraestrutura da indústria, sendo comparada aos data centers. Então, aqui é mais ou menos o tamanho de usinas, né, sendo construídas. Na casa aqui aqui a gente tem um gráfico falando da concentração. Então, a gente vai ver um gráfico depois dos clusters de data centers, né? Então, o data center ele precisa ser bem concentrado, ou seja, vários data centers no mesmo local. As usinas, né? E aqui você está variando com relação à distância para a área urbana. Então, assim, ó, se a gente pegar aqui a cidade de Salvador, né, as grandes cidades, a gente vai ter os data centers
dentro do centro da cidade, ali no centro da cidade, né? Aqui a gente tem, por exemplo, minas de carvão, né? A gente tem a parte aqui de mineração, as minas para mineração. A gente tem aqui fábricas diversas, então com uma distância aqui de 50 quilômetros dos centros urbanos, né? Isso aqui é fábrica de alumínio, né? Então, fábrica de alumínio, ele não precisa ele não precisa ter várias fábricas juntas, e eles também têm uma distância grande dos centros urbanos. Mas o impacto dos data centers é maior, é bem maior do que tudo isso aqui, porque ele tem que estar dentro, tem que estar próximo à área urbana. Por quê? Porque você tem que ter uma baixa latência para entregar para os clientes. Quando digita alguma coisa no chat GPT, você quer a resposta para ontem, né? Como é que se consegue isso? Colocando data centers próximos das áreas urbanas, né? Aqui uma representação dos clusters pelo mundo, né? Então, a gente olha aqui pelo tamanho e também pela potência, né? Então, esses menorzinhos aqui têm 0,5 gigawatts, sendo que os círculos maiores têm 7 gigawatts. Então, nos Estados Unidos, a gente tem aqui, né, de costa a costa, né? Então, a costa leste aqui tendo a maior concentração de data centers. A gente vai ver os dados mais à frente, mas hoje os Estados Unidos já tem 3% de sua demanda energética sendo consumida pelos data centers, e aí, quando a gente olha esse gráfico, não nos surpreende, né? A gente tem aqui a Europa, também bem com data centers com alta concentração. Aqui, Brasil e América Latina, né? Que provavelmente deve ser Chile, né? Aqui São Paulo, esses dois maiores. E a gente tem também uma concentração na China e aqui Singapura. Oi, professor Leonardo, tudo bom? Já chegando aqui um pouco já dentro do tempo, eu queria aproveitar, inclusive, esse slide aí já para fazer uma pergunta para você. A respeito, você inclusive falou do Maritaca, né, que é um LLM brasileiro, que é um projeto bem sucedido, mas ele ainda não é um projeto, por exemplo, adotado a nível global, né, e talvez Sim, até muito pouco por brasileiros. E sim, baseado até nesse mapa, a gente tá vendo que existem uma concentração de data centers no hemisfério norte, mas muito se discute sobre implementação de data centers, principalmente aqui no Brasil. E aí, a minha provocação e pergunta, consequentemente, ela vai muito no sentido de a gente, como Brasil, estaremos, na sua visão, perpetuando como um país de insumo, fornecendo apenas espaço para instalação de data centers e, consequentemente, consumação da nossa energia? Ou você acha que existe espaço, né, para aplicação de inteligências artificiais, LLMs, de forma nacional, que sejam de origem nacional, que seja um recurso financeiro gerado que vai ficar já dentro do nosso território? sim, sim. Não, é uma pergunta muito boa, porque traz a questão da discussão, né, do Brasil sendo um exportador de commodities, né? Assim, fazendo analogia, né? Então, a gente não desenvolve nada aqui, a gente não desenvolve a cadeia aí para agregar valor aos nossos produtos, né? E a gente acaba sendo apenas um quintal para o hemisfério norte, né? Então, isso tem tudo a ver com essa discussão dos data centers, né? Você simplesmente vir aqui, instalar um data center, o Brasil tem que discutir, não é que eu discorde que isso aconteça, mas o Brasil tem que discutir o que é que se ganha em troca e colocar as condições na mesa, né, para que o Brasil se desenvolva de alguma forma com a vinda desses data centers para cá, né? Então, o Brasil é a menina dos olhos do mundo, a gente vai ver um gráfico daqui a pouco, porque a maior parte, quase metade da sua matriz energética é renovável, e a matriz elétrica, geração de energia elétrica,
é bem mais que a metade. Então, há uma preocupação com as mudanças climáticas. A gente vai ver o caso da Índia daqui a pouco, né, que usa carvão. A maior parte da sua matriz é com carvão. Então, não adianta você desenvolver essa área de inteligência artificial e usar carvão para alimentar os data centers. Então, o Brasil tem essa vantagem, e para isso, eu acho que a gente tem que ter um investimento massivo na formação de mão de obra para que a gente desenvolva essa tecnologia aqui. Não somente por causa dos algoritmos, mas o projeto de um data center para executar esses algoritmos demora de 5 a 7 anos. Então, assim, você demora de 5 a 7 anos para desenvolver, para construir, para projetar um avião, né? Então, a equivalência é essa, a complexidade que você tem de construir um data center. Então, esse know-how o Brasil também precisa desenvolver, né? Desenvolver seus próprios modelos, seus próprios algoritmos e a sua expertise na construção dos data centers também, tá? Show de bola. Posso? Te pedir para já ir para o gráfico que você citou, falando da Índia, e eu não lembro Perfeito. exatamente qual era a outra informação, já para a gente partir para o encerramento. Tá bom, perfeito. Antes disso, só para falar disso aqui, um minutinho. Isso aqui é um gráfico bem rapidamente que mostra como os data centers já estão demandando mais energia do que os carros elétricos, né? Então, a gente tem aqui a curva azul com a demanda dos carros elétricos até 2035, e os data centers só vão ser superados pelos carros elétricos lá em 2035, tá? E o fato dos Estados Unidos terem aí uma previsão de aumento da demanda de data centers indo até 10% em 2034. E também o fato de que 4 empresas americanas dominam 42% do mercado, né? Isso é uma informação também. Essa energia está sendo demandada por 4 empresas somente, né? Bom, aqui são dados do Brasil, né? Hoje, o Brasil, os data centers eles estão aí significando 3% da demanda brasileira, tá? Expectativa de crescimento de 30%, né? Então, o desafio é justamente o que a gente falou, de manter a matriz energética brasileira renovável. Aqui são os 3 locais onde há uma previsão de alocação desses data centers. Aqui a gente está falando da eficiência energética nos data centers. Então, como eu falei, né, a gente sempre tem que ter um backup aqui de geração de energia. E aqui um destaque para o sistema de resfriamento de todo esse hardware que vai ser executado. Aqui é uma, uma divisão aí de consumo com relação a cada parte dos data centers, né? Então, destaque aqui para o azul claro, que é a demanda por resfriamento, né? E o verde, que são para os servidores, tá? Existe uma conta aqui, eu vou deixar só isso memorizado, não vou detalhar, mas existe um parâmetro chamado PUE, Power Usage Effectiveness. Então, existe um parâmetro para se medir a eficiência energética dos data centers, tá? Então, a gente consegue, e aí você tem esse parâmetro sendo medido para os data centers dessas 4 maiores, né? As informações estão na internet. Aqui a gente tem algumas informações a mais, mas eu vou deixar só esse conceito do PUE, que é o parâmetro de eficiência energética dos data centers, para vocês. Aqui é justamente o gráfico da Índia, né? Da matriz energética da Índia. E esse levantamento, feito pela Agência Internacional de Energia, é justamente a geração, a capacidade, né, instalada de data centers
e como é a geração de energia e qual é a previsão da geração de energia na Índia para 2030, né? Então, a gente vê aqui realmente uma redução, que aproximadamente em 2030 a Índia ainda vai ter metade da sua matriz sendo alimentada por carvão, né? E aqui uma previsão de um aumento, né, do dobro da capacidade de potência dos data centers sendo consumida em 2030 na Índia. Se a gente comparar isso com o Brasil, no Brasil a gente tem aqui 61% da energia da matriz elétrica sendo produzida com hidrelétricas, né? Então, comparando aqui com a China, o Brasil, ou comparando com a Índia, né? Desculpe, o Brasil, ele se destaca e não se destaca só com relação à Índia. Com relação ao G20, o Brasil é muito superior com relação à participação das renováveis na sua matriz, tá? Então, por isso é que o Brasil se destaca como um lugar onde os data centers não vão, a princípio, né, se o Brasil continuar com essa política de renováveis, os data centers não vão contribuir para o aumento da temperatura global, para as mudanças climáticas, e aí o Brasil tem que se aproveitar melhor dessa posição na área da energia, né? Bom, para concluir, eu tenho três pontos, né, que para a gente refletir um pouco. Lá no relatório da Agência Nacional de Energia, a gente tem essa frase, né, energia para IA, IA para energia. Então, a gente falou muito aqui da energia para IA, mas a IA também pode ser utilizada para otimizar o sistema de energia e melhorar a eficiência energética dos sistemas, melhorar a produção de energia, alocar melhor as fontes de energia, né? Além disso, é preciso discutir as questões geopolíticas e até astropolíticas, né? Então, aqui a gente viu uma iniciativa de uma empresa nos Estados Unidos colocando um data center, com a intenção de colocar um data center no espaço, que você tem temperaturas abaixo de 100 graus, e aí você entra numa discussão de astropolítica, né? Porque só as nações que têm tecnologia espacial que vão conseguir fazer isso e vão conseguir ter uma certa robustez de seus sistemas, né? Porque se o data center está no espaço, vai ser difícil alguém conseguir te atingir, a não ser uma outra nação que tenha tecnologia espacial. Então, essa temática, ela é bem interessante, né? Quem for se aprofundar nisso, vai perceber hoje que você tem China, Índia, Rússia, Estados Unidos e Coreia do Sul sendo líderes nessa área espacial existe já empresas querendo colocar data center no espaço, assim como a Microsoft também já desenvolveu um projeto de colocar um data center submerso, justamente pela questão da refrigeração, para consumir uma quantidade de energia menor. E, por último, há justamente a questão do Matheus, né, da gente sair disso aqui pensando em inteligência artificial e energia como uma questão de soberania, né? Queria deixar essa reflexão para todos, porque imagine que tudo que você faz no seu dia a dia, tudo que você pergunta a esses serviços de IA, está indo parar em outro país. Então, assim, uma questão extrema de uma guerra, o outro país sabe o que todo mundo aqui conversou, e eu estou falando assim, até no sentido de informações estratégicas, né? De você tem muitas empresas hoje armazenando seus dados na nuvem. Então, e essa nuvem está em uma daquelas 4 empresas que a gente falou que consomem 42% da energia nos Estados Unidos. Então, assim, que soberania a gente tem? Se você
está desenvolvendo uma tecnologia e está guardando seus dados no data center de outro país, né? E a geração de energia também significa soberania, né? Haja vista a guerra da Ucrânia com a Rússia ser pura e simplesmente por conta de questões energéticas. Tá bom?